há necessidade de um novo profissional da educação. Há necessidade de um profissional da educação que discuta não apenas as questões tradicionais, mas que entenda que existe um desafio muito grande e que eu vou ter que me repensar como educador. Sobre questões tradicionais que continuam, disciplina, avaliação, taxonomia dos objetivos escolares, ou seja, identificar, relacionar, comparar, analisar, criticar, aplicar, etc. Aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Um profissional que vai continuar com conhecimento, especialmente no ensino fundamental, para identificar o que é dislalia, o que é dislexia, como identificar o espectro autista na sala de aula. Eu continuo tendo essa necessidade, mas necessidades inteiramente novas, para as quais eu não fui preparado sobre como lidar com o conhecimento. E pior ou melhor, eu tendo que aprender junto. Um novo profissional, de um profissional engajado, integrado, alguém que de fato entenda que a tecnologia é uma revolução humanística e deve ser mantida como uma revolução humanística. Que eu nunca devo olhar para site, para blog, para fonte, para grupos de debate, como uma técnica em si, mas como uma estrada, como uma ponte. Educar é construir pontes no mundo que todo mundo quer construir muros. Educar é construir pontes. Ou seja, e a ponte que eu tenho que fazer é com o humanismo. Aquilo existe para você. E eu tenho que educar eticamente esse uso da internet. Ou seja, que não importa se a difamação seja no papiro, no pergaminho ou num site, numa rede de relacionamentos. Ela continua sendo difamação, prevista como crime, como calúnia, como insulto, como difamação e assim por diante, que eu tenho que restaurar esse sentido humanístico. É preciso, em primeiro lugar, refletir que eu não fui preparado para esse mundo. Eu tenho que aceitar que eu, professor, fui educado com uma série de preocupações muito interessantes, mas que não estão para este mundo. Logo, eu tenho que restaurar, em primeiro lugar, minha habilidade de aprender. E isso é interessante, porque o magistério tem uma coisa terrivelmente repetitiva. Você contará a mesma piada naquele mesmo conteúdo, ano após ano. Se houver um repetente ou irmão de alguém que já ouviu, vai dizer, no ano passado foi essa mesma coisa. Hein? O magistério tem algo de repetitivo, tem algo de cansativo. Eu tive, em determinado momento da minha vida, no início da carreira, 9 sétimos anos, em que eu tinha que dar aulas seguidas numa grande escola 9 vezes. Essa é a diferença entre amor e prostituição. A quantidade. A primeira aula era interessante, a segunda eu considerava uma das melhores. A terceira era a aula perfeita, como time, etc. A quarta era Tempos Modernos, do Chaplin. A última era dada em 5 minutos, porque eu já não aguentava mais ouvir aquilo. Então, esse é um exercício muito importante. Nesse admirável mundo novo, o desafio de aprender, o desafio, por exemplo, que você pode pensar que eu não preciso mais das avaliações tradicionais, mas que eu não preciso dispensá-las a esse respeito. Eu não preciso mais reproduzir provas sem consulta, no mundo que eles podem consultar toda a memória humana através de um celular, em que eu tenho que ensinar a pesquisar. Este ano na Unicamp foi a primeira vez em 37 anos de magistério que eu não tive nenhuma avaliação sem consulta. Essa é uma experiência universitária, talvez não sirva para o ensino fundamental. Talvez no fundamental eu tenha que lembrar que memória ainda é um elemento importante. A ausência dela chama-se Alzheimer. Ainda é um elemento cognitivo, mas nunca um ensino baseado na memória. Nunca um ensino baseado na reprodução. Nunca um ensino baseado nas devolutivas simples daquilo. Trabalhar com a ideia de uma prova operatória, como Paulo Ronca defende em texto conhecido de muita gente. Trabalhar com a ideia de uma avaliação que eu possa fazer de fato sobre aquilo que eu quero. Questionar. Saber que não existe uma fórmula, que não há um caminho estabelecido, que esse caminho vai ser feito com turma a turma. Entender o caráter aleatório da cabeça humana. Entender que a aula dada pela manhã não é igual à aula dada à tarde. Que a aula dada em novembro é diferente da aula dada em março. E que a aula dada após uma aula de educação física é completamente diferente do que a aula dada antes da aula de educação física.